você. Guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. Provérbio de Salomão, capítulo 4, 23. O nosso boa noite Eduardo, e na pessoa do Eduardo, que está no serviço de técnica, nós damos o nosso boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Nosso tema para refletirmos está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito, e também nas obras consultadas, livro Sândalo, de Sergito Cavalcanti, e Socorro e Solução, de José Carlos de Lucas. Então, essas outras duas obras consultadas e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos trazer a nossa mensagem com o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. Cuidar do corpo e do espírito consistirá na maceração do corpo à perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Porque essa prisioneira viva se expande e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois. É difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam, os dos ascetas e dos materialistas. E ao lado desses dois ainda tem os dos indiferentes. Mas a dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e a do materialista, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Logicamente que ao lado desses dois grandes partidos formiga a numerosa tribos ou grupo de indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no servir. Onde então há sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhe as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. Essa dependência mútua faz com que nós observamos a necessidade de cuidar de um e de outro. E isso vai nos trazer que devemos aprender a amar. Amai, pois, a vossa alma, porém, termos o cuidado igualmente do vosso corpo. É o instrumento do espírito. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castiguei o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer, pelas quais é ele
tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelo acidente que causa. Sereis, porventura, mais perfeito, se martirizando o corpo, não vos tornardes mais egoísta, nem menos orgulhoso e mais caritativo para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda na reforma, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, o que a mensagem do Evangelho nos traz é fazendo com que nós vamos submeter e humilhar o espírito, mortificar a luta, defender com que ele aprenda a ser dócil à vontade de Deus. Então, essa mensagem que o Evangelho nos traz também vai fazer com que nós buscamos entender nos dias atuais, nos momentos hoje de pandemia que o planeta passa, requer e é inadiável, sem procrastinar, a reflexão de nossas vidas. O que temos feito? Por quê? O que leva a agirmos desta ou daquela forma? Para onde os nossos passos são direcionados? As reflexões de tudo que o mundo, as autoridades da saúde recomendam, e cada um de nós, da forma que agirmos, não como os ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, nem como os materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma, dificultando a ação divina na vida. Ou nem mesmo se somos do grupo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, que são mornos no amar e econômico no servir, tipo fé cega, que conduz ao fanatismo, aceita tudo sem se importar se é certo ou falso. Nesses momentos de pandemia, cada um será seriamente responsabilizado diante da lei divina das nossas ações. E isso nos faz refletirmos do cuidado que temos que ter para o equilíbrio de cuidarmos do instrumento que conduz o espírito a agir para o seu progresso, para a sua evolução. Então há essa necessidade. E nós, no auxílio do livro de Sergito Cavalcanti, o Sândalo, que ele vai tratar também sobre cuidar do corpo e do espírito, e ele nos diz que quando Jesus nos aconselha a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ensinou a utilização da fraternidade aplicada. Pois se jamais queremos o mal para nós, igualmente não o desejamos aos outros. Portanto, jamais poderemos amar a Deus se não amarmos o próximo e igualmente a nós mesmos. O homem integral, que nós temos que entender que somos, harmonizado com as forças cósmicas e divinas, que deve ser e temos que ter esse entendimento de alma, mente e sentimento e corpo. Então esse homem integral que nós temos que observar, para que levamos a sério todas as necessidades de mantermos o equilíbrio da nossa saúde física e também da nossa saúde espiritual. O homem moderno deve tentar, dentro do possível, manter sua forma física, pois o corpo é o templo do espírito. É preciso entender que tanto a enfermidade quanto a saúde se originam da mente,
das emoções e dos sentimentos. O mal viver, o mal sentir, o mal pensar podem nos levar a quadros mórbidos. Esses quadros mórbidos, dolorosos, somos o que pensamos. Se insistirmos em pensar no mal, na dor ou na doença, atrairemos todos esses males. Procuraremos viver mais de acordo com os ensinamentos de Jesus, pois quanto mais nos entregamos às coisas de Deus, tudo mais, inclusive a saúde, nos será dado de acréscimo. Nada, portanto, será mais saudável ao nosso corpo e mente do que a luta que temos de realizar em nosso íntimo para superação de erros e de dificuldades. A boa forma física é fundamental para que nos sentimos melhor. Mas não podemos esquecer que a essência que dá sentido à vida é o espírito. Essa relação, o ser inteligente, o espírito, como ser o seu instrumento, que é o corpo, ambos devem ser cuidados, regado, como um campo, para florir e para frutificar, para produzir e também para iluminar. Nessa interação corpo e espírito, assumimos diante das leis divinas a responsabilidade das nossas ações, que podem trazer desequilíbrio físico, em consequências comprometendo a ação do espírito em evolução, e não cuidar do espírito em prejuízo das ações nobres no corpo. Então, esses cuidados que nós temos que ter e o equilíbrio que nós precisamos manter de forma a que atingimos as condições ideais para que haja o equilíbrio da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. Não podemos cairmos num fanatismo de imaginarmos que as ações como os ascetas, que é rebaixar o corpo ou não dar importância para a saúde do corpo, porque ele é um instrumento do espírito, e se Deus assim o fez, porque tem um objetivo, porque a sabedoria divina, ela tem propósito que o homem ainda desconhece. Então é preciso que nós buscamos entender melhor todo esse processo que caminhamos e andarmos de forma em equilíbrio, dentro das nossas possibilidades de manter a saúde física e a saúde espiritual. Nós também queremos trazer como o nosso auxílio para a reflexão, que é as palavras do nosso amigo José Carlos de Luca, que encontramos no livro Socorro e Solução, quando ele nos diz que nestes momentos o que mais exige de nós é o equilíbrio diante de tantos desafios no campo da saúde ameaçada e nos leva às atitudes muitas vezes de medo, de pavor e na iminência da morte, muito além do próprio morrer, é as dores e sofrimento que levam à morte. As doenças, nos diz José Carlos de Luca, em seu livro, que mais fazem vítima no mundo são as doenças do coração. E a Bíblia nos faz pensar que ao lado do coração, como órgão importante do corpo físico, temos uma espécie de coração emocional, o qual também pode adoecer e comprometer nossa vida. Qualquer comprometimento no coração emocional afetará o nosso abastecimento energético em quantidade e qualidade, causando-nos sérios problemas. O coração emocional
é a fonte que não pode ser contaminada pelos sentimentos doentios. Quando a fonte é afetada por emoções tóxicas, toda a nossa vida física, emocional e espiritual é também atingida. Então é preciso guardar o coração emocional com o mesmo cuidado com que guardamos o nosso coração físico. É dentro dessa linha de raciocínio e pensamento que nós devemos buscar o equilíbrio entre aquilo que Jesus nos orientou, para que nós tenhamos boa saúde. Porque tantos aqueles que buscavam o Mestre para dar o equilíbrio da sua saúde física quando estavam enfermos, Jesus perguntava se ela queria ser curada. E aí então depois é que ele o curava. Mas ele sempre dizia: a tua fé te curou. Vai e não voltes a errar. Ele demonstrava aí o grande ensinamento de mantermos depois um padrão vibratório no nosso campo emocional e também para que nós não viéssemos a afetar as nossas emoções com toxinas que levem a nossos desequilíbrios espirituais e emocionais. Então ele recomendava: vai e não voltes a errar. Mas quando nós temos no Evangelho que devemos ter o cuidado do corpo e do espírito, é que ela nos traz exatamente a saúde, ou melhor dizendo, o homem integral. Ou seja, quando nós compreendermos que nós somos um conjunto de corpo, que é o nosso instrumento para as ações do Espírito. E essas ações do Espírito nos conduzem exatamente à possibilidade de que no corpo se traga a inteligência para a evolução das espécies. Então pensamos nisso, vamos refletirmos em torno do momento que estamos, dar o nosso contribuição para a nossa própria saúde, lembrando que amar é amar-se, porque esse foi o ensinamento do Mestre Jesus, quando ele nos diz que nós devemos aprender a amar, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, ele estava nos dizendo que nós temos que aprendermos a nos amarmos para podermos amar os outros. Então, no momento em que eu contrario todas as orientações para que eu tenha o equilíbrio da minha saúde, ou para que eu possa evitar a conduzir o desequilíbrio da minha saúde e daqueles com quem eu convivo, eu estou demonstrando aí um amor, ou eu estou demonstrando o meu próprio egoísmo sem amar a mim próprio, porque eu só ofereço aquilo que eu tenho. Então, se eu me amo, eu vou poder amar os outros. E se eu amo os outros, é porque eu tenho que fazer algo de especial na realidade do amor que eu tenho por mim mesmo. Então, a nossa mensagem hoje: cuidar do corpo e do espírito. Essa é a tona da nossa mensagem para buscarmos o equilíbrio do aprender a nos amar para evoluirmos cada vez mais. Desejamos muita paz, muita luz e que Deus esteja no coração de cada um. Obrigado, Eduardo, por dar assessoria a esse programa, fazendo com que ele chegue até o seu lar. Uma boa semana a todos.